Olá, amigos da Baixada Santista ligados na TV Com e todos aqueles que nos assistem pela internet através do www.tvcomsantos.com. Sejam bem-vindos ao primeiro e único programa a tratar exclusivamente do patrimônio cultural brasileiro. E hoje teremos entrevista, notícias sobre o Peru, sobre o Brasil e muito mais, porque o Arconews está no ar. Muito obrigado pela sua audiência e aos e-mails enviados à nossa produção através do contato@arqueonews.com.br, contato@arqueonews.com.br. E você também pode nos seguir pelo Twitter através do www.twitter.com/arqueonews, onde você fica sabendo tudo sobre as últimas notícias de arqueologia e sobre os bastidores do nosso programa. E se você deseja rever alguns dos nossos programas ou perdeu algum deles, acesse a nossa página na internet através do www.arqueonews.com.br. E vamos às notícias da semana. Começaram a catalogar 370 tumbas incas encontradas nos Andes a cerca de 3.700 metros de altitude. O arqueólogo diz que há tumbas quadradas, circulares, muradas, algumas são em buracos ou sob pisos de pedra. Especialistas estimam que o sítio arqueológico tenha entre 500 e 600 anos de idade e que algumas das tumbas ainda contenham os restos mortais dos falecidos dentro de cestas de vime. Ele diz que os indivíduos tinham funerais característicos e que as cestas eram feitas de acordo com o volume dos corpos, reduzindo-o cada vez que o embalavam. O sítio fica à direita da bacia dos rios Chiniziri e Querone, no Peru. O Teatro Municipal de São Paulo voltou a ter vida. Os 3 anos em que o teatro esteve fechado para obras de restauro foram longos para a Dona Teresa, uma apaixonada por música clássica. Estou muito ansiosa mesmo e muito feliz também por poder rever esse palco e esses artistas maravilhosos que nos encantam. A notícia de que as portas desse patrimônio cultural seriam reabertas trouxe gente de todos os cantos do país para São Paulo. Esses amigos vieram de Minas Gerais. Primeira vez aqui? Primeira vez. Muito tempo com vontade de vir, agora então falei, vamos lá conhecer. O coração bate. Agora bate forte. Conhecer o que transformaram ele. Isso é interessante vê-lo. Já faz quase 100 anos desde que o primeiro espetáculo foi realizado aqui. Um século depois, e o encanto da plateia em passar por este tapete vermelho ainda continua o mesmo. Para mim foi uma sensação de estar voltando a um passado, né? Como se você estivesse imaginando estar realmente no começo do século passado e poder ver tudo isso, subir com as pessoas. É muito interessante. Tudo merece ser fotografado. A arquitetura que fascina quem veio aqui pela primeira vez. Os vitrais são maravilhosos, tá? As pinturas no teto, lindas. Essa escadaria, a gente estava acostumado a ver por fotos, por televisão e tal. Realmente, quando a gente se sente subindo nessas escadarias, nós que somos caipiras do interior, quando chegamos à capital e você sobe numa escadaria como essa, a sensação é única. E para comemorar o grande dia da reinauguração, concerto da Orquestra Sinfônica Municipal. Um reencontro que não emociona apenas o público. Entrar nessa sala, olhar todo esse espaço, é realmente perceber que a gente pode devolver para a cidade um espaço nobre, um espaço popular, um espaço onde o tradicional e o moderno se encontram, principalmente nas grandes produções das óperas, e que com certeza vai voltar a ser um marco na vida cultural de todo mundo. Fim de espetáculo, e neste domingo não poderia haver um presente melhor para a Dona Zuleika. Esse teatro é o amor da minha vida. Eu estou sempre nesse teatro. E hoje não tinha dia mais propício, né? Que é dia dos namorados, eu vim passar com o grande amor da minha vida. No próximo bloco teremos a presença do vereador Adilson Júnior. Vamos a um pequeno break e já voltamos.
interatividade na TV com Santos. Fique por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, através do Twitter, www.twitter.com/tvcom_santos ou pelo Facebook, www.facebook.com, e procure a TV com Santos. TV Com, trazendo interatividade através de um clique. Estamos de volta com a Arqueo News e hoje com a presença do vereador Adilson Júnior. Adilson Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Arqueo News. Obrigado, Manuel, pelo convite, uma satisfação estar aqui no teu programa. Grande abraço a você que assiste a TV Com, que assiste esse programa tão especial, que tem esse princípio, né, tão especial também para nós e para toda a cidade, de levar os patrimônios culturais, artísticos, para o conhecimento das pessoas, né? Isso é muito importante. Quero desde já parabenizar a iniciativa que você já teve há um tempo, mas parabenizar essa possibilidade, né, da gente ter num veículo de comunicação de massa, né, que é a televisão, ou seja, um programa voltado para esse intuito, para esse objetivo, né, para esse tipo de abordagem, que é um pouco difícil de se ver nos canais abertos, né? E eu acho que isso valoriza principalmente os aspectos culturais que nós temos na nossa cidade e na nossa região. Muito obrigado, Adilson. E já que nós estamos falando de patrimônio, da questão cultural, Adilson, você como vereador de Santos, você também está de parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui na nossa cidade, mas falando como vereador e até como morador de Santos. Hoje nós temos aí 2 pontos principais dentro da cidade na questão turística, na questão patrimonial, que é a praia e o centro de Santos. Né? E hoje nós vemos que o próprio turista hoje ele prefere a praia do que ir ao centro de Santos, conhecer o nosso patrimônio, conhecer um pouco da nossa história. Você tem, de repente, um parecer, algo que você possa dizer, por que ocorre essa questão do turista ir mais para a praia do que estar voltado para o centro da nossa cidade? Acho que falta talvez o fomento, né, e oferecer também algumas outras atrações, outras possibilidades àqueles que eventualmente vêm nos visitar. Claro que a praia é o nosso carro-chefe, né, e não só de pessoas de outras localizações mais distantes, mas a gente pode ver que até pessoas dentro do nosso estado, né, de outras cidades, nunca viram a praia, né? Eu tive essa oportunidade de conhecer essa característica quando fiz um trabalho com a Cruz Vermelha Internacional, ou seja, num período de verão, auxiliando os bombeiros, né? E a gente via que muitas pessoas se perdiam na praia e se perguntava de onde era às vezes perto daqui, é a primeira vez que estavam visitando, né? Ou seja, então esse é um perfil de público que nós atraímos de fato para cá. E as pessoas vêm de fato para esse recurso natural que nós temos, que são as nossas praias, né? Mas claro que não é só isso. Santos detém essa maravilha de ter a praia, de ter o maior jardim do mundo, não é? E muitas outras belezas naturais, né? A gente tem muitas outras possibilidades de oferecer ao turista, que às vezes talvez falta o fomento mesmo, até aquelas pessoas que não se interessam, né, por outras atrações, mas eu acho que isso deve estar inserido também num pacote de oferecimento àqueles que vêm nos visitar, né? E se fazer, de fato, essa possibilidade das pessoas conhecer, não só as praias, conhecer os nossos teatros, que são belíssimos. A exemplo disso é o Teatro Guarani, que é um teatro centenário que foi restaurado, não é? E tem uma das mais belas salas de teatro do país, que está no mundo, ou seja, é um importante teatro. Nós temos o Teatro Municipal, ou seja, que apesar de mais contemporâneo... E arquitetura moderna linda, né? E muito importante dentro do cenário nacional também. Exatamente. Lá passaram, né, diversas atrações importantes, né? A gente tem outras belezas, o Monte Serra, a gente tem a Biblioteca Municipal, né? Temos o Orquidário e o Jardim Botânico na Zona Noroeste.
a Casa da Frontaria Azulejada, ou seja, tem inúmeras, né, patrimônios culturais, inúmeros patrimônios artísticos que a cidade pode oferecer aos turistas, né? Acho que cabe também ao poder público, à Secretaria de Turismo, mais nesse sentido, de também ofertar e também publicizar aqueles que vêm nos visitar essas possibilidades, né? Como eu disse, eu acho que a praia, com certeza, é o nosso carro-chefe, ou seja, as pessoas são atraídas por Santos também pela praia, mas não só por isso. A própria Vila Belmiro, que é um player importante, né, que é um item importante nessa questão do turismo, né, que as pessoas também vêm aqui conhecer. Num futuro próximo teremos aí o Museu Pelé, que está a passos bem devagar, né? Acho que poderia ter uma questão muito mais acelerada, é claro que foi um passo importante, ou seja, e principalmente da iniciativa privada, quase que a totalidade dele feita através da Lei Rouanet, né, ou seja, de incentivo às empresas privadas que fazem o seu aporte, né, que acabam incentivando através dessa questão financeira, da isenção de impostos, né? Mas eu acho que a gente tem muitos outros pontos a se explorar na cidade e oferecer ao turista, que com certeza não vai ser em vão, né? Sim, mas eu às vezes eu também vejo, Adilson, que tem um problema próprio morador santista, ou até mesmo aqueles que moram na nossa região, desconhecem muita coisa do centro. Então, acho que como você está falando, às vezes falta um incentivo, fomento de informações, né, desses centros. Porque, por exemplo, o turista veio para cá, choveu. Exato. Por que ele vai? Vai para o shopping. O shopping tem praticamente todas as cidades. E acaba indo para o shopping. E acaba indo para o shopping. Então, às vezes, o que eu sinto falta, você vai em alguns hotéis, você não tem um folder, você não tem um panfleto, algo mostrando o que pode ser visto no centro, a não ser a praia. Verdade. E assim, eu acho hoje, Adilson, eu não sei se você compartilha dessa informação, está meio degradado o centro. Será que isso também não está afastando esses turistas, principalmente porque eles vêm de final de semana? É possível que sim. Você sabe que, por exemplo, passou pela Câmara uma iniciativa do prefeito e tinha algum tipo de incentivo para os restaurantes ficarem abertos aos finais de semana. Ou seja, como que o turista vai ao centro se de repente ele não encontra atração alguma e às vezes fechada, e mesmo que fechada, ele não tem depois o alicerce para isso, né? Você não tem o que acaba fazendo com que isso se agregue, não? Ou seja, você tem que ter um ponto turístico para ele visitar, mas você também tem que ter uma infraestrutura de restaurante toda preparada para recebê-los. Então, como isso é possível se de repente você tem poucos ou nenhum restaurante, por exemplo, aberto no centro, porque não se tem o incentivo? Ou seja, claro que o comerciante, o empresário só vai deixar aquele estabelecimento aberto uma vez ele tendo esse público. Claro. Então você tem que fazer o possível para levar esse público até esse lugar, né? Ou seja, fomentar essa questão. Né? Se ele for à praia, é por isso que os restaurantes ficam todos abertos. Sim, os da beira da praia e os próximos ficam. Ou seja, porque ele tem o que ele precisa para viver, que é público. Né? Para o centro acontecer, você tem toda uma infraestrutura também agregada a esses patrimônios que também tem que funcionar, né? Senão fica desconexo, né? Eu acho que essas iniciativas, de fato, elas têm que existir. E aí, isso fomentar toda essa questão, né? Você vê que no centro, por exemplo, tem o Museu de Arte Sacra, não é? E que você falou uma coisa muitíssimo importante. O próprio santista não conhece. Às vezes passa por ali, muitos passam de ônibus, até porque é próximo do nosso terminal. Praticamente na frente do terminal, né? Exatamente. Da rodoviária, do desconhecem, terminal, né? Faz uma pesquisa aí para ver, principalmente os mais novos, se conhecem o Museu de Arte Sacra, não conhecem, né? O próprio Monte Serrat, né? Ou seja, eu tive a oportunidade de meu avô trabalhar ali no bondinho do Monte Serrat, né? Então, eu sou apaixonado por aquele lugar, não só pela visão, ou seja, traz uma questão histórica e de lembrança para mim muito especial, até porque retrata a figura do meu avô. Mas quantos e quantos santistas não conhecem, por exemplo, também o Monte Serrat, que é um símbolo, né, da nossa cidade. Aí, por que isso acontece? Porque também, às vezes, para você pegar o bondinho não é caro. Será que não podia ter um subsídio até do próprio poder público, claro, para você incentivar a visitação do local, né? E você vê que hoje é explorado até para outros fins, até para sobreviver, porque ali pertence à família, uma família de santos, ou seja, é um bem particular. Mas acho que a gente pode, sim, e deve ter muitas ações para fomentar essa questão também do turismo cultural, né? Não só daquele turista de um dia, que a gente chama, que vem só o final de semana para visitar a praia,
mas que ele também possa absorver outros bens que nós temos na nossa cidade, né? Até porque a pessoa às vezes fica o dia, se vem um dia, pelo menos fica o dia inteiro, né? E a praia não dá para curtir o dia inteiro. Eu acho que a gente precisa, de fato, de uma política muito mais propositiva nesse sentido, de você fomentar a visitação dessas pessoas em outras localidades, né? Perfeito. Bem, nosso tempo tá meio curto, nós vamos a um pequeno break e já voltamos. Estamos de volta com a Arco-News e voltando aqui ao nosso bate-papo com o vereador Adilson Júnior. Então, Adilson, nós estamos falando da questão do turismo, essa vinda para o centro. E você falou uma coisa importante, né? A praia não dá para ficar o dia inteiro na praia. Então, será que de repente você faz uma programação noturna para o centro, de repente abrir esses monumentos, abrir esses museus à noite? Será que de repente não funcionaria? Por exemplo, os restaurantes, a prefeitura faz um projeto, depois das 18 horas, abre todo o comércio do centro para tentar atrair esse turista que já não tem mais a praia para se divertir, para passear. Será que isso não seria uma alternativa ou é uma coisa inviável? Não, acho que é uma boa iniciativa, uma boa ação, né? Como eu disse, eu acho que a gente tem que propor algumas ações e viabilizá-las na medida do possível, né? Por exemplo, só para fazer um paralelo nesse sentido, por que o aquário é um dos aparelhos mais visitados do estado de São Paulo? Porque talvez ele esteja em frente à praia. Sim. Parece que tem mais de 1 milhão de visitantes, né? É um dos mais aparelhos de turismo visitados, não de Santos, do estado de São Paulo. Coincidentemente, ele está em frente à praia. Ora, por que será? Porque ele se sente bem, é uma questão de logística mais próxima, de onde atraiu esta pessoa para visitar a nossa cidade. Então, o centro tem inúmeras atrações, né? Tem lá a Bolsa do Café, né, que você também poderia